Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Rafael Silva, seu professor de trânsito. Nesta videoaula eu vou falar sobre PVA e nas próximas videoaulas eu estarei postando no canal falando um pouquinho de DPVAT e licenciamento também, que são uma matéria importante para o aluno de primeira habilitação, para aquela pessoa que tem um veículo. É importante ela entender o que exatamente é o IPVA, o que exatamente é o DPVAT, o que exatamente é o licenciamento, se é ou não é obrigatório, se tem ou não tem que pagar e quando que tem que pagar. Legal? Então, essas 3 aulas eu vou falar sobre esses assuntos. A, a comprar um veículo é fácil. A dificuldade maior hoje do proprietário é pagar em dia, tá? Os impostos, os tributos que são regulamentados. É importante você ficar atento às datas. O primeiro que eu vou falar para vocês é sobre IPVA. O IPVA significa o quê? Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Toda pessoa que tem um veículo automotor do seu nome, ela terá que pagar o IPVA. Tem alunos que falam para mim assim: Ah, Rafael, não concordo. Não concordar é um direito que você tem. Não pagar é uma coisa totalmente diferente. Então é importante que você entenda e pague de maneira correta para que você não tenha dor de cabeça. O IPVA, ele é estadual, então cada estado regulamenta o seu. Eu vou comentar nessa aula sobre o IPVA do estado de São Paulo, o estado onde eu resido. Ah, hoje chega uma notificação na sua casa, que é o informativo. Essa notificação foi cancelada por um tempo. Por que estava acontecendo? Muita fraude. A pessoa recebia essa notificação, esse aviso, e nesse aviso constava lá o valor do IPVA, o valor do seguro obrigatório, que é o DPVAT, o valor do licenciamento, e vinha um código de barra nesse aviso. A pessoa ia até uma casa lotérica, pagava através desse aviso e o código de barra que estava lá não ia para a conta do Estado, ia para onde? Ia para uma conta clandestina, aonde que as pessoas roubaram milhares de pessoas. Então hoje, se por acaso chegar um informativo na sua casa, é para avisar você em relação ao IPVA, ao seguro obrigatório, ao, ao licenciamento, e não para que você vá até algum lugar e faça o pagamento. Eu particularmente, que eu faço? Eu tenho conta no banco, eu chego no caixa eletrônico, vai estar lá a opção lá pagamento sem código de barra, eu clico lá, acho a opção IPVA ou DPVAT ou licenciamento, digito renavando o meu veículo, confirmo os meus dados pessoais e depois eu faço o pagamento. Então é mais fácil você pagar pelo caixa eletrônico ou até mesmo você vai no atendente do banco lá e informa para ele que você precisa pagar o documento do veículo, o IPVA, por exemplo. E ela vai, através do Renavan, passar o valor para você, você faz o pagamento e a gente entrega um comprovante. Então, pelo banco é um pouco mais seguro do que fazer através de um supostamente um boleto que chega para você. Então fique atento com as fraudes aí. O IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, é um imposto brasileiro que incide sobre a propriedade de veículos. É um imposto estadual, ou seja, somente os estados e o Distrito Federal têm a competência para instituí-lo, de acordo com o artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal. Se você tem um carro, só um pouquinho rouco, tá? Que graças a Deus eu estou dando bastante aulas, então acaba que a voz às vezes é um pouco prejudicada, mas daqui a pouco tá zero de novo, tá? Tô zerado. Então, daqui a pouco a voz melhora. Mas eu não poderia deixar de gravar as aulas para vocês. Vamos continuar então. Se você compra um carro, você terá que pagar o IPVA. Qual será o valor do IPVA, do imposto? A tabela do carro, no exemplo do Rafael aqui, é R$ 35.000. O IPVA no estado de São Paulo
se você tem um carro, será de 4%. 4% em relação à tabela do veículo. 4% de R$ 35.000, qual que é o valor? R$ 1.400. Então é importante você entender o que? Toda vez que você compra o veículo, conforme a tabela desse veículo, será obrigatório você pagar o IPVA numa porcentagem de 4%. E o valor, no exemplo do Rafael, seria 1.400. Conforme vai baixando a tabela do veículo, vai reduzindo o IPVA também. Se você tem uma moto, vou utilizar o mesmo exemplo aqui, ó, mesmo valor, 35 mil. O IPVA aqui no estado de São Paulo para motos é de 2%, um pouco menor que o IPVA do carro. Então o imposto é de 2% em relação à tabela do veículo. Então você terá que pagar R$ 700 de IPVA todo ano, de preferência no começo do ano. Tem algumas pessoas que têm isenção do IPVA. Quem seriam essas pessoas? Lembrando, tá, pessoal, aqui no estado de São Paulo. Após 20 anos de fabricação, então você tem um veículo que ele foi fabricado, por exemplo, em 2007, 2017, em 2027 ele completaria 20 anos. Então, em 2028 você não precisará mais pagar o IPVA desse veículo, porque já faz mais de 10 anos, mais de 20 anos, na verdade, que ele foi fabricado. Então, no estado de São Paulo é 20 anos. Por que eu deixo bem específico no estado de São Paulo? Porque tem estados que o IPVA não é 4%, não é 2%, é um valor menor. Tem estados que você não precisa pagar por 20 anos, você paga por 15 anos apenas. Então, de São Paulo aqui é um valor alto e você paga por muito tempo. O deficiente físico condutor ou não, o deficiente visual não condutor, o deficiente mental severo ou profundo, ou autista não condutores, fazem parte do grupo que está isento de pagar o imposto. É importante verificar as leis de cada estado, especificamente para a obtenção da isenção do imposto. É importante hoje você ter um pouco de conhecimento, porque às vezes, dependendo da deficiência que você tem, dependendo da sua doença, muitas vezes você tem o quê? Você tem isenção do IPVA. Tem muitas pessoas que têm habilitação especial devido à deficiência, e quando ela consegue comprovar isso, ela consegue tirar carro com isenção de alguns impostos, até 30%, por exemplo. Então é interessante você procurar fazer a leitura sobre a lei estadual do seu estado para saber se você se enquadra. Se você se enquadra, tá, nada melhor do que você conseguir tirar um carro zero ali, pagando um pouco mais barato e até mesmo tendo a isenção do IPVA. No estado de São Paulo tem uma lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, que regulamenta o IPVA no estado de São Paulo. Então, quem quiser saber um pouco mais dessa lei, pesquisa aí, ó. Eu trouxe para vocês o número aí, para você fazer um estudo mais aprofundado, para quem tem interesse sobre isso. Talvez numa próxima videoaula eu possa falar especificamente dessa lei, se tiver interesse aí, né, se as pessoas tiverem interesse, manda mensagem no canal no YouTube lá que eu faço para vocês. Muitas vezes você está andando na via pública, né, e você se depara com uma fiscalização. É muito comum hoje o aluno em sala perguntar para mim: Rafael, é verdade, eu vi na rádio, eu vi no jornal, vi na internet que IPVA dá multa. Então, o que eu tenho para falar para vocês em relação a isso? Aí, ó, tá vendo? IPVA atrasado gera multa? Eu sou especialista em trânsito. O que eu tenho para falar para vocês em relação a isso? Tem uma lei 9.503 de 97 que entrou em vigor em janeiro de 98. Essa lei, ela é o Código de Trânsito Brasileiro. Essa lei tem 341 artigos. E no seu capítulo 15 é o capítulo das infrações de trânsito. Hoje não tem nenhuma infração regulamentada no Código de Trânsito Brasileiro para o IPVA atrasado. Então, IPVA atrasado não
gera multa. Isso é falso, isso é errado, isso é mito. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Muitas vezes o aluno fala para mim assim, ó, Rafael, eu fui multado porque o IPVA estava atrasado. Eu falo assim, multa de trânsito? Você está dirigindo, o agente de trânsito foi lá, parou você e autuou você porque o IPVA está atrasado? É, foi isso. Traz para mim ver. E quando eu pego a autuação, né, pego a notificação, aí o auto de infração que ele recebeu, eu verifico lá, eu verifico que ele não foi multado por IPVA. Ele foi multado por outro motivo que na próxima videoaula eu vou explicar quando eu for falar sobre outro assunto. Daí eu consigo já é, abranger essa dúvida também. Então, IPVA não gera multa de trânsito. Se alguém for multado por IPVA, multa de trânsito, pode trazer para mim que eu consigo entrar com recurso no órgão autuador e solicitar que seja feito o cancelamento. Por quê? O capítulo 3 do CTB é o capítulo das normas gerais de circulação e conduta. Fala como que você deve dirigir na via pública. O capítulo 15 é o capítulo das infrações. No capítulo 15 está relacionado a todas as infrações de trânsito. No capítulo 16 prevê a penalidade, a multa, a suspensão, a cassação. Então, quando a agente de trânsito constata a infração, ele lavará-se-á o auto de infração e vai chegar uma notificação na sua casa falando que você será suspenso, será cassado, será multado. Então, o capítulo 16 fala sobre as penalidades. E a mesma lei que prevê a infração, a mesma lei que prevê a penalidade de multa e suspensão, até mesmo cassação, essa mesma lei, no seu capítulo 18, prevê o processo administrativo de trânsito, que é conhecido pela população como recurso de multa de trânsito. Então, hoje, o agente de trânsito ele faz uma autuação e ele tem que fazer de maneira correta com base na legislação, na lei. Daí, se ele faz de maneira correta, não tem como cancelar. Agora, a partir do momento que a multa é feita de maneira incorreta, não segue hoje os critérios estabelecidos pelo CTB e pelas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e demais normas, essa multa é facilmente cancelada. Você protocola no órgão autuador, a autoridade de trânsito ela vai analisar, ela deveria cancelar, às vezes ela não cancela. Daí você protocola na Jari do próprio órgão autuador, e eles vão analisar e eles deveriam cancelar, que daí você entra em recurso em primeira instância. Você entrou com recurso para a autoridade, né, explicando o erro, ela deveria ter cancelado, não cancelou, depois você entra com recurso na Jari em primeira instância, e daí depois, se o órgão de trânsito não anular o ato deles, que está errado, porque você, quando um recurso bem feito, você faz a solicitação, embaixo você coloca a base legal e protocola dentro do prazo. Eles analisaram e não cancelaram, dependendo do órgão atuador, você vai remeter essa multa em segunda instância, por exemplo, para o CETRAN. O CETRAN, eu tenho a felicidade de falar que eu conheço várias pessoas do CETRAN, eu tenho vários professores, vários amigos que trabalham no CETRAN, que eles são pessoas mais atualizadas. Então, eles têm uma capacidade, um conhecimento maior e eles são imparciais ali. Então, eles vão ler a solicitação, vão ver a base legal para o que foi solicitado, vão analisar o auto de infração e se realmente você provar que aquela multa está errada, eles cancelam. Um exemplo, multa de IPVA, quando a pessoa fala que foi multado por esse motivo, por exemplo. Eu vou chegar ao fim dessa aula. Expliquei sobre o IPVA. E na próxima aula eu vou estar aqui com vocês novamente em breve. Acompanhe aí no canal aí. Não se esquece de se inscrever. E que na próxima aula eu irei falar do DPVAT, que é o seguro obrigatório. Muito obrigado e até a próxima.